Eu quero abençoar a sua vida financeira agora, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo a vida financeira desta pessoa. Peço que o Senhor, no nome de Jesus, venha fazer essa pessoa romper, ser próspera. Se não bastasse o mestre Jonan, agora tem o pai Dundê, um pai de santo que fez um trabalho para fechar minhas finanças e para tocar sobre a minha vida. Ele fez um trabalho oferecendo a minha vida a Exu Caveira e fez um trabalho oferecendo a minha vida também ao Tranca-Rua. Quero uma coisa, a partir de hoje você tá no meu joelho, pai Dundê. Não tenho medo de você e a partir de hoje a igreja, onde meus pés pisarem, vocês vão conhecer um novo Luiz. Um Luiz com mais unção, um Luiz com mais autoridade, porque a partir de hoje eu dobro as minhas orações. Aí ele pegou e disse na frente de todo mundo assim, pô. Ficou bravinho, foi. Na frente de todo mundo, parece que é mentira, né? Ficou bravinho, foi. Eu falei, não, porque você é desaforado, pô. Na frente de todo mundo assim. Aí ficou aquele clima, velho. Aí ele pegou e disse assim: é o que, pastor Fred? Eu saí assim pra ser desrespeitado. Saí de, sei lá, de Palmas. Pra ser desrespeitado, não sei o que. Aí eu falei, não. Aí ele falou assim: estenda a mão pra cá, disse que eu tava com o demônio, pô, bem assim. Ó. Aí ele pegou e disse: eu não vou pregar mais não. Aí pegou as coisas dele, pegou o pessoal que tava com ele e foi embora. Só isso. Vamos falar de um pastor que desafia terreiros, entidades, mas não suportou a presença de um baixista dentro da igreja e, além de provocar uma situação, ainda saiu fugido do culto. Famoso pelas suas revelações, acabou revelando a sua prepotência, o seu orgulho e mostrou a incapacidade de respeitar quem não compactua, né? Não o bajula, não compactua com a sua atitude prepotente. Coincidência ou não, o canal, no entanto, trouxe um vídeo com o mesmo pastor, só que lá o assunto é voltado para o terreiro, enfim, as obras de feitiçarias que ele diz desfazer as suas revelações. Enfim, o pastor é esse aqui, cara. Um tal de Luiz de Jesus, só que ele não tem perfil em redes sociais e eu acabei achando, até enviaram, né, que eu vou ler para vocês o que eu recebi a respeito dele, enviaram o perfil a qual ele atua, que é esse aqui da Igreja da Família. Igreja da Família, dá uma olhada. Não vai ter mais não, porque Jesus honra essa família. Se tu me adorar, Jesus visita um homem por nome Luca. Aquele jogador vai investir no teu filho. E Jesus gritou dentro da minha alma assim: arrume as tuas coisas e vai pra São Paulo. Dentro do clube dos Santos coloca o teu filho. E se a igreja levantar a mão pra dar uma glória, Jesus está na recebe poder e autoridade sobre a tua vida agora. Um sensacionalismo, cara, daqueles bem barato. E ele usa esse meio de libertação, tem vídeo. Depois você corre no canal lá do No Entanto, que você vai entender o que eu estou falando. Tem desfazendo obra de macumba em cemitério, enfim. Porque Deus está repreendendo aqui agora o aborto. Eu estou vendo uma criança que não se mexe. Eu estou vendo uma criança morta aí dentro. A criança está morta. Mas pode ter uma mãe não tiver nem cheia. Mas o que acontece? Esse tal pastor Luiz de Jesus, ele humilhou um músico em pleno culto e vazou da reunião, cara. E o incrível é que o mesmo homem que desafia demônios, enfrenta demônios, não aguentou ser confrontado por respeito. É sobre esse assunto que nós vamos falar, mas antes peço seu like, seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, meus amigos, o homem que briga com terreiros, enfim, esse mesmo pastor que grita contra os terreiros acabou humilhando um músico da igreja. Dá uma olhada o que eu recebi aqui. Denúncia Maceió, Alagoas. O fato aconteceu em Alagoas. Esse pregador que, anexo embaixo, humilhou o cantor e músico Isaías Real. Aí dá o arroba aqui, Isaías Real Oficial. O nome do pastor é Pastor Luiz de Jesus. Parece até uma ironia, né? Ele não tem Instagram, ele usa as redes sociais da igreja, daí dá o nome da igreja, Igreja da Família, como eu falei.
O fato aconteceu na filial da Adoradores Church de Maceió, presidida pelo pastor Fred Nicásio. Esse pregador teve a oportunidade de pregar e começou cantando. No meio disso, começou a implicar com o baixista, que também canta, que é o Isaías. E eu estava no culto e vi tudo. Não tem live, mas tem áudio do Isaías contando a história no caso. Inclusive eu vou soltar os áudios aqui. Para começar a conversa, o cara foi convidado para pregar, mas já começa a cantar. Já mostra que não é tudo aquilo. Geralmente, quando um pregador começa cantarolando, meu amigo, pode tirar o cavalo da chuva, porque não vem profundidade e muito menos conhecimento como você espera, biblicamente falando. E esse aí tem um perfil de só profetada. Então, já na cara que o negócio não ia dar bom. Esse Isaías, para você entender, esse Isaías é da Assembleia de Deus Brás Alagoas. E aí eu me pergunto o que o Isaías estava fazendo lá na igreja Adoradores Church. Nada a falar dele. O Isaías sempre ajudou o pastor Fred. O músico, no caso, pelo que eu entendi, foi a convite do pastor presidente da igreja a auxiliar na música, porque tinha um convidado todo especial, caçador de demônios, mais ou menos por aí. Seguindo, primeiro ele pediu para deixar só o teclado acompanhando, mas depois a banda voltou a tocar normal. Aí, de repente, ele pediu para o baixo, mesmo não estando pregando, só cantando. Isaías mandou até o baterista desligar o cubo, depois no microfone, na frente de todo mundo, falou para o nosso outro baixista, que estava revezando com Isaías, e ele é até inferior a ele. Mas não sei o que deu na cabeça desse cara e disse bem assim: você que é baixista, passe para ele que ele toca melhor. Mesmo assim, se tocasse melhor, o pastor não tinha convidado outro baixista, né? Eu imagino isso. Quer dizer que o Isaías deve ter experiência a mais do que o outro músico. Mas a gente vai ouvir o áudio e vamos tentar entender. Mesmo assim, Isaías ficou calado. Mais tarde comentou com o baterista que o pregador tinha sido desaforado. E muito, né? O pregador ouviu e ele respondeu. Ficou bravinho? No caso, o pregador perguntou, né? Ficou bravinho? Aí o Isaías não aguentou e falou, ainda sentado: você é desaforado, me trate com respeito. Tá certo. O músico pedindo respeito. O pregador ficou surpreso e perguntou, o quê? Eu sou o quê? Isaías repetiu, você é desaforado. Desde o começo da pregação, tá tirando onda da minha cara. Me respeite. Me respeite. Então o pregador se virou pro pastor Fred e disse, que é isso, pastor Fred? Eu saí de Palmas para ser desrespeitado? Cara, pelo amor de Deus, velho. Preocupação em pregar, abrir a Bíblia e trazer um contexto bíblico para a igreja, nenhuma preocupação. Saiu de Palmas simplesmente para dar o seu show através das suas profetadas e recolher a oferta, que é a melhor coisa. O pastor foi até o Isaías, falou algo no ouvido dele e conseguiu acalmá-lo. Isaías ficou sentado e não passou disso. Depois o pregador disse que só ia revelar o que Deus tinha para uma jovem. Logo em seguida deixou o microfone no púlpito, pegou o celular e foi embora. Meu Deus do céu, que climão, né, cara? Espírito maligno! Agora eu fico me perguntando, o cara conhecido como o cara que briga com tudo quanto é demônios, enfrenta de frente os terreiros e exatamente em cima do púlpito onde ele diz ser sagrado, provoca uma situação e ainda se transforma em vítima e pega o celular, que nem a Bíblia, né? Pegou, pelo que eu entendi. Pegou o celular e vazou, cara. O pastor Fred assumiu e continuou o culto normalmente. No final, a igreja ficou do lado do Isaías, porque todos viram que o pregador realmente tentou envergonhar ele sem motivo. Talvez, né, o pregador tenha um certo carinho pelo outro baixista, conhecido, talvez, não sei.
Alguma coisa nesse sentido, talvez, né? Não sei. No fim, a igreja ficou do lado do Isaías porque todos viram que o pregador realmente tentou envergonhar ele sem motivo. E esse pastor é investigado pelo Ministério Público pela cura gay. É só pesquisar. Pastor Luiz de Jesus, enfim. Abaixo eu anexo os áudios do Isaías. Pois bem, meus amigos, o episódio aqui fala por si só. Luiz de Jesus só representa o tipo mais tóxico de lideranças religiosas evangélicas que infestam o meio. É um verdadeiro showman dos horrores, das profetadas em si, até porque se você entrar nas redes sociais do cara, você não vê ele falando de Bíblia. É só libertação, enfermidades hereditárias, enfim, aquele ilusionismo para atrair as pessoas e o final a gente já sabe qual é. Em outras palavras, usa, né, a revelação em si como uma isca, a profecia como um anzol e as ofertas como um troféu depois, voltando para casa feliz e sorridente porque está ajudando a expandir o reino de Deus. Só que não. E se você parar para analisar, você vai ver que nessas igrejas, principalmente ao exemplo da dele, né, que eu estava dando uma olhada, o povo, cara, vai pelo o espetáculo em si. E não é pela palavra, pela sede de uma vida transformada, pelo conhecimento de vida cristã, mas sim pelo espetáculo que é feito. Se você olhar a rede social, você vai entender o que eu estou falando. E o comportamento dele com o músico Isaías Real, né, isso, Real Oficial, cara, só confirma o padrão. Vaidade disfarçada de unção, arrogância escancarada aí de autoridade, que se você ver um vídeo dele você já percebe isso também, ao ponto de se sentir no direito de humilhar alguém em pleno culto, a qual dizem que estão fazendo para Deus. E aí você quer teimar comigo e dizer que isso não é prepotência, não é lideranças, né, cheio de egos, preocupadas com uma única coisa só, a bufunfa. Abandonou, segundo a informação, abandonou o culto no meio da reunião, não concluiu o que foi convidado para fazer, mostrando assim o que move ele, nada de Espírito Santo, talvez um ego ferido. Agora olha os áudios, cara, do Isaías, eu vou soltar para vocês o áudio do Isaías, veja só. Mano, é o seguinte, ele começou a cantar, tá ligado? Começou a cantar, aí ele parou de cantar e começou a cantar baixinho, né? Aí ele desceu para revelar, chamou o pessoal, ele nem abriu a Bíblia, nem nada, tá ligado? Começou a pregar, normal. Aí ele chamou o pessoal, aí revelou pra irmã do Fred. Aí, pô, ele disse assim, o baixo... É o showman das revelações, né? Só revelação. E o baixo, antes de ele começar a cantar, ele disse, ó, o baixo aí, abaixa o baixo aí. Abaixei um pouco o baixo, né? Aí tinha um amigo meu que tava tocando baixo, ele tava revezando, né? Levou o cara pra revezar. Aí ele pegou e... Agora eu entendi aqui, o outro baixista era amigo do Isaías, então eles estavam se revezando. Talvez essas reuniões esticam pra caramba, né? Vai até a madrugada, reveladuras e mais reveladuras vindo, e os músicos têm que ficar ali, né? Mantendo o ritmo, na hora que eles querem que faça. E desceu, começou a cantar baixinho, aí disse, de novo, só teclado. Aí eu falei pro John, tá, desliga o cubo aí, entendeu? Desliga o cubo aí. Aí foi quando ele disse assim, quando ele viu que eu mandei desligar o cubo, aí ele disse assim, agora passa o baixo pra ele, para que ele toca melhor. Aí eu olhei pro John, e disse assim, esse bicho é desaforado. Aí, bicho, ele escutou, pô. Vou fazer uma pergunta aqui pro Isaías. Você pelo menos cobrou pra ir, cara? Porque está uma polêmica agora recente com o Eliseu Rodrigues, que pegou no pé dos músicos que saem da igreja para tocar fora, né? Nunca valorizam os músicos. Eu não estou falando daquele que sai da igreja para viver a vida a torto e direito, não. Falando do músico que é comprometido em trazer o alimento para casa através da sua profissão, que é música.
Porque há um erro muito grande na igreja, é ver os músicos como alguém que faz aquilo por hobby. E não é, cara. Eu fui músico de igreja há muitos anos e sei muito bem o que estou falando. O músico precisa sobreviver, precisa se alimentar, precisa manter a casa, a família. E agora, recente, o Eliseu Rodrigues, né, se meteu nessa questão aí e arrumou pra cabeça, teve que se justificar, mas não desceu do pedestral ainda, porque é outro soberbo. Pra mim, Eliseu Rodrigues não vale nada. Eu lamento você que curte o cara, não vale nada. E ainda gravou um vídeo dizendo que não cobra 10 mil reais pra pregar. Talvez não chegou a 10 mil, provavelmente é só as despesas, mas e os materiais que envolvem o contexto que ele vende e ganha dinheiro também? Principalmente através dos seus cursos. Não estou dizendo aqui que está errado, mas está errado em querer questionar um grupo que é essencial principalmente para os pregadores, que na hora de pregarem querem um fundo musical, e na hora de valorizar, nem um 200 reais, nem um cenzão, nem um cinquentão pro músico no final do culto, meu amigo. Pelo amor de Deus. Para mim, esse Eliseu Rodrigues aí precisa rever o seu conceito de cristianismo, principalmente ministerial, porque está totalmente por fora. Há uma dificuldade dentro das igrejas. É o exemplo dessa aqui, se você for ver. Ó, um músico da Adebras foi cooperar numa outra igreja e foi humilhado dentro da igreja por um outro pregador lá de Tocantins. Olha só as ideias. Aí ele pegou e disse na frente de todo mundo assim, pô. Ficou bravinho, foi. Na frente de todo mundo. Parece que é mentira, né? Aí ficou bravinho, foi. Eu falei, não, porque você é desaforado, pô. Na frente de todo mundo assim. Aí ficou aquele clima, velho. E eu me arrependi na hora de ter falado, pô, mas já tava na merda mesmo. Aí ele pegou e disse assim, é o que, pastor Fred? Eu saí assim pra ser desrespeitado, saí de, sei lá, de Palmas, pra ser desrespeitado, não sei o que. Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, estenda a mão pra cá, assim que eu tava com o demônio, pô, bem assim. Aí ele pegou e disse, eu não vou pregar mais não. Aí pegou as coisas dele, pegou o pessoal que tava com ele e foi embora. Só isso. Meus amigos, triste, lamentável, mas é lamentável ver que ainda existe, ou cada dia que passa está aumentando esse tipo de figura em cima dos púlpitos. E o pior de tudo, com o microfone na mão, cara. Talvez o pastor da igreja até seja um cara sério, eu não conheço, mas olha o tipo de pessoas que vai pelo show, né, que é dado. A maioria das vezes é convidado pelo show que ele proporciona. E o povo gosta disso, então o pastor acaba se moldando, e como é concorrência de igrejas, o qual mais famoso puder levar, melhor é para a igreja local. E aí acaba acontecendo episódios igual esse aqui. Espírito maligno! É o tal sistema que acaba aplaudindo, né, quem profetiza, sem Bíblia, sem compromisso, sem comprometimento com a vida com Deus de verdade, e acaba provocando situações quando alguém exige respeito da parte dele. E o culto acaba virando um circo, um climão que acredito que ficou, o altar vira palco, como nós falamos sempre aqui, e o povo, no final das contas, só mais um grupo de massa de manobra, enquanto esse povo enriquece através da fé. Enquanto esses ungidos, ao exemplo desse pastor de Jesus aí, que de Jesus, no meu ponto de vista, não tem nada, enquanto esse tipo de ungido, de homem de Deus, se esconde atrás de títulos, holofotes, os verdadeiros, os remanescentes, são os que ficam ao exemplo do Isaías real. Calado, muitas vezes ferido, mas com um caráter, que isso é o principal. Vale mais do que 1000 palavras, 1000 revelações, 1000 reveladuras. Caráter nesse meio, quem tem hoje em dia, meu amigo, é muito difícil encontrar. Parabéns ao Isaías, cara, o caráter do Isaías aí. Deixe seu comentário que é importante, se inscreva no canal se você não é inscrito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.